Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou Rivanildo Menezes e para mim é um enorme prazer ter sempre vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Pessoal, antes de mais nada, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e, por gentileza, você pode clicar aí do lado nesses 3 pontinhos que vocês vão ver aí abaixo do vídeo e vai estar escrito assim, recomendar o canal. E aí então você vai me ajudar a recomendar o meu canal, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando aqui de um assunto interessante, mas um assunto que eu quero trazer para vocês aqui não é uma interpretação da minha parte, mas sim o que está nas Sagradas Escrituras, mostrando para vocês toda a verdade. E, gente, todos nós que já estamos há longo tempo nessa estrada, nessa jornada, que passamos pelo sistema religioso, que passamos pelo sistema podre, nojento do ateísmo. E hoje, graças ao Eterno, estamos libertos destas 2 escravidões mais terríveis de todas. Uma delas é o sistema religioso, tanto protestante quanto católico ou qualquer outra religião. Estamos livres disso. E a outra é o sistema podre, o ateísta, que esse é o pior de todos. Então, graças ao Eterno, né, e pela humildade que nós temos de buscar o conhecimento e de aceitarmos quando estamos errados, e aí, através de muito estudo e muita pesquisa, conseguimos encontrar ao Criador, aquele que procurávamos há bastante tempo. Então, neste assunto de hoje, nós vamos estar falando algo que eu acredito que você já deve ter visto isso muito pela internet. E eu quero comentar com você sobre o envolvimento da igreja evangélica com a Umbanda e com o Candomblé. É exatamente isso que você ouviu. Um envolvimento oculto que a igreja evangélica, em suma maioria dela, está com a Umbanda, com o Candomblé e etc. Nós não estamos aqui para desmoralizar ou desqualificar nenhum tipo de pessoa, hipótese alguma. Você tem todo o direito, através do livre-arbítrio que o Criador te deu, de escolher a sua religião, de escolher o caminho entre o bem e o caminho entre o mal. E tanto que, se você observar no próprio Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as Escrituras deixam claro que o Criador disse, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vivas, né? Então, ele coloca diante de ti e te dá a opção para você escolher, mas ele te orienta, procure o caminho correto. Ninguém é perfeito nessa vida. Ninguém é perfeito e nenhum de nós merecemos a salvação através de Cristo. Mas pela bondade de Deus e pela misericórdia, por mais que vocês não consigam entender o que é a bondade de Deus dentro de um mundo tão tenebroso que vivemos, e eu acho que isso é um dos fatores que os pseudo-ateus não conseguem compreender. Eles até questionam, como pode? Tanta maldade no mundo, tanta crueldade, tantas pessoas fazendo mal, e as pessoas ainda continuam acreditando em Deus. É tanto que eles chamam Deus, né, de um ser mitológico, mas não é, pessoal. Não é mitológico, o Criador é real, e todas as evidências que cercam o nosso ar, ao nosso redor, tudo mostra a existência de um ser superior, o nosso Criador, que só tem um, não tem outro, absolutamente nada. Bom, com o decorrer da história, nós percebemos que, durante os tempos que se passaram, foram surgindo nas igrejas primitivas muitas heresias, muitos conflitos, muitas coisas erradas. As pessoas se aproveitavam, então, do seu dom espiritual, não ministerial, né? Inclusive é um pouco até meio confuso explicar sobre isso, porque alguns se declaram pastores, pastoras, evangelistas, doutores, etc., sendo que a Bíblia ela não diz que esses cargos são cargos eclesiásticos e que são pessoas que têm ali um status, né, superior a você e que merece todo o respeito melhor do que você. Todos nós somos iguais. O problema é que existe, sim, uma grande manipulação em massa. E o sistema evangélico, o sistema católico, o sistema cristão atual é um sistema realmente perverso, é um sistema que não é e nunca veio do Criador. Então nós vamos estar falando exatamente isso, do envolvimento da Umbanda do Candomblé com a igreja evangélica. Eu quero que vocês prestem muita atenção.
Assista o vídeo até o final, não vai demorar, vai valer a pena. Eu quero começar a ler com vocês, inclusive eu tenho 4 vídeos para mostrar aqui. 4 vídeos. Eu quero falar com vocês sobre Gálatas capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Então eu quero, com esse texto bíblico, com essa passagem aos Gálatas, mostrar para você que Paulo, ao chegar em Gálatas, ele já estava vendo que o evangelho que estava sendo pregado em Gálatas não era o evangelho genuíno do Cristo ressurreto. Era um evangelho falsificado, é um evangelho mentiroso, é um evangelho de manipulação das pessoas. E hoje você percebe que esta igreja dos Gálatas parece que ressuscitou, né, e está hoje atuando no meio da igreja evangélica. Então o que acontece é que nós não vamos aqui, gente, interpretar a Bíblia ao meu bel prazer, porque eu quero forçar vocês a acreditarem em alguma coisa, em hipótese alguma. Nós vamos ler as Escrituras assim como ela é, legitimamente e puramente como ela é. E deixar que a própria Bíblia se interprete por si mesma, tá? Então não venha depois dizer, isso aí é porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua interpretação. Não, as pessoas, quando elas dizem que cada um tem a sua interpretação, é porque tem pessoas que interpretam a Bíblia ao seu bel prazer, mas não deixam que a própria Bíblia se explique por si mesma. Então a pessoa pega um texto e força uma tradução, uma interpretação para fortalecer o seu dogma, a sua religião ou aquilo que a pessoa quer que você ou outros acredite. Tá? Mas não é isso que nós vamos fazer, não é a nossa intenção, em hipótese alguma, mas mostrar para vocês que o evangelho de hoje é um evangelho podre. O sistema religioso de hoje é um sistema podre, perverso, totalmente desqualificado. E o Criador vai destruir este evangelho perverso. O segundo quadro, eu quero mostrar para você uma passagem de 1 Coríntios 11, que fala sobre, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, antes de você nos acusar que estamos julgando os nossos irmãos, etc., absolutamente não. Mas a própria Escritura, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, está dizendo que até importa, como houve na igreja de Corinto no período da ceia. Né? Até importa que haja esse tipo de heresia, porque tendo essas heresias, os verdadeiros vão se manifestar para combater essas heresias. Usando o quê? A interpretação pessoal? Não, a interpretação das próprias Sagradas Escrituras. Então nós vamos começar aqui a falar para vocês do envolvimento, principalmente nas questões de línguas estranhas, que é o envolvimento que tem a igreja evangélica, tá, com a igreja, com o pessoal aí da Umbanda e do Candomblé. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Isso, só para melhorar aqui o quadro para vocês. Segundo a Bíblia, o dom de língua, preste atenção, pessoal. Eu sei que você já deve ter visto vários estudos por aí, mas esse é especial. Segundo a Bíblia, o dom de língua é a capacidade de falar outra língua conhecida, com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação em Cristo ao mundo. Os anjos não precisam ser evangelizados. O que eu quero dizer com essa primeira frase aqui? É que muitas pessoas dizem que o falar em línguas estranhas é para evangelizar essas línguas que eles costumam dizer aí, né? Essa língua falsificada, esse enrolar de língua. Eles dizem que é para evangelizar, que são língua dos anjos. É para que os anjos entendam o que você está falando. Os anjos entendem o que você está falando. Quando a pessoa enrola a língua, urianda, labara, abara, tatá. Esse tipo de língua é uma língua
que não está registrada nas Escrituras. Não tem canto nenhum da Bíblia você vê alguém falando esse tipo de língua que você vê dentro do pentecostalismo, do sistema religioso protestante. Agora, segundo eles, ao falar alabracantarabachéria, por exemplo, turiruru, seja lá qual for, essa pessoa está falando a língua dos anjos, e os anjos entendem o que ela fala. Mas o objetivo de falar em línguas, aí você vai perguntar, então, professor, quer dizer que não existe línguas estranhas? Existe, mas eu vou te explicar o que é essa língua estranha. E não é essa língua que as pessoas falam, ok? Então entenda que o objetivo do dom de falar em línguas é para evangelizar. Os anjos não precisam ser evangelizados. Os anjos não precisam de salvação. Quem precisam ser evangelizados são seres humanos e necessitam da salvação através do Cristo ressurreto. Bom, esclarecendo isso, nós vamos começar a entender uma das definições que mostra que estas línguas que é pregada pelo sistema religioso não é a mesma língua falada na própria Escritura. E qual é realmente esse dom? Primeiro ponto, definição. Segundo a Bíblia, o dom de língua é a capacidade de falar outra língua conhecida, tá? Não é língua desconhecida, com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação em Cristo ao mundo. Em Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20, diz que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. Agora, observe que para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. A manifestação do Espírito Santo, o Espírito do Eterno, é concebida a cada um visando um fim proveitoso, como está registrado em 1 Coríntios 12, versículo 7. Então a gente conclui isso, obviamente, que o falar em língua tem que ter uma utilidade. Tem que ser ao menos inteligível, ou seja, compreensível. Se eu falar para você arabacanta, arabaxéria, nebretéperica, eu estou falando a língua dos anjos? Não, porque isso não é língua que os anjos falam. Eu estou falando algum tipo de evangelho que pode pregar o evangelho? Não, porque nem você está entendendo o que você está fazendo. O dom de língua existe, mas o dom de língua é dado a partir do momento em que é para um objetivo de um bem maior, que é pregar o evangelho a outro idioma. Esta experiência autêntica aconteceu, o falar em línguas, com os discípulos por ocasião do Pentecostes. E para você que não sabe o que é o Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, que era chamada Festa dos Pentecostes, né? Então se reunia mais de 16 nações ali em Jerusalém, pessoas de todas as tribos, para a festa dos Pentecostes. Então, o texto diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o dia da festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos, né? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, que são os discípulos. Não está falando das outras milhares de pessoas que vinham a essa festa da peregrinação em Jerusalém, que é a festa do Pentecostes. E apareceram distribuídas entre eles línguas, entre os discípulos, línguas como que de fogo, e pousou como sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe conceder que falasse. Tá? Então nem Pedro falou Urianda Alabaia, nem Tiago falou Xerebequeterébia, e nem o outro saiu rodando ou sapateando, ou rodando ou pulando cabalhota, ou dando uma de Homem-Aranha. Não existe isso dentro da Bíblia. Vamos lá. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Tá? Então todas as nações, na verdade eram 16 nações que vinham ali. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aí, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então veja que o dom de língua estranha foi dado especificamente no dia dos Pentecostes. O Criador aproveitou a oportunidade que estava 16 nações de todos os lugares
da face terrestre, estavam ali para essa festa, uma gigantesca quantidade de multidão. Ele aproveitou a igreja primitiva que estava na casa de Pedro e todos começaram a falar em outras línguas. Você já pensou se Pedro, Tiago e João saíssem para fora da casa, os discípulos, e ficassem em cima de uma montanha para toda aquela multidão e gritasse assim: pessoal, calem a boca, me dê um minutinho. Aí começasse a Pedro: Pedro, fale agora. Arabacanta, arabachubi, canta na bevébia. Aí Tiago: nubre, enebra, sabre, topo, e tubi, debedere, dinossauro. Não era isso, cara. Não é isso que a Escritura. Eles estavam falando em outros idiomas, e não é o que estou dizendo, é a própria Bíblia, é só ler. Está escrito aí, ó. Tá? Então, olha que coisa interessante. Tinha lá partos, medos, alamitas e os naturais da Mesopotâmia. Olha a quantidade de gente que tinha. Judéia, tinha gente da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos, que aqui residiam tanto judeus como proselitos, credenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Quem é que está falando aí? Vocês prestaram atenção? As pessoas que falavam o idioma da Mesopotâmia, do Alamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Capadócia, que era outro idioma, do ponto da Ásia falava outro idioma, da Frígia falava outro idioma, da Panfilha falava outro idioma, do Egito não falava hebraico, das regiões da Líbia não falava hebraico, das mediações de Cirene não falava hebraico. Romanos conheciam um pouco porque estavam ali, mas muitos não conheciam. E eles disseram: vem cá, como nós ouvimos cada um eles falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Eles ficaram atônitos. Sabe por quê? Porque nenhum desses caras aqui entraram numa escola ou eram poliglotas, eles não sabiam falar nenhum tipo de idioma, a não ser a língua materna deles, que era o hebraico arcaico. O relato mostra que o dom de língua foi dado para evangelizar, pessoal. O verso 6 declara que cada um ouvia falar na sua própria língua, e o verso 8 confirma isso. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, e pela terceira vez exclamaram os estrangeiros: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Eles repetiram, eles não estavam falando arabacanta, arabachubre e cuprimanábia. Não tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Vocês podem aí tentar achar, não vão encontrar. Porque não é essa, a própria Bíblia está dizendo. Havia naquele lugar mais de 16 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo em nenhuma escola para aprenderem todos aqueles idiomas, meus irmãos. Você percebeu? Houve uma necessidade de pregar o evangelho. Por isso o Senhor deu-lhe os dons para isso, o dom de falar em línguas. Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido, como essa Urianda Alabaia. Eram compreendidos em outros idiomas. Há dois aspectos importantes ao analisarmos o dom de língua, em Atos 2. Primeiro, teve um propósito de evangelizar os estrangeiros, que a finalidade era a de edificação dos crentes e o desenvolvimento da causa de Deus. E o 2, a parte B, foi compreendido por todos. Eles não estavam falando uma coisa sem nexo, como muitos falam nas denominações religiosas, nos templos mitraicos. Não eram expressões ininteligíveis, ou que provinha de algum êxtase sentimental descontrolado, como você vê nas igrejas. Atos 2, 22, 36, fala que a mensagem de Pedro concretizava-se em Jesus, e é tanto que, observe que eles estavam falando nos idiomas da Panfilha, do Egito, da Frígia, da Capadócia, que nesse momento em que eles pregaram o evangelho no idioma deles, no dom da língua, eles ganharam 3.000 almas para Cristo e foram batizados. Certo? Então nenhum deles saíram para fora para falar Urianda Alabaia ou pular que nem um mundo de gente sem o que não tem o que fazer. Vejamos o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 ao 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, aqui Paulo dizendo, agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas. Se Paulo chegar para vocês, Paulo está falando em Coríntios. Coríntios não falava Frígia, não falava Panfilha, não falava o arcaico aramaico, não. Eles falavam a língua romana. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, Paulo está dizendo, olha, se eu for ter com vocês,
Se eu chegar e falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Vai aproveitar alguma coisa? Se eu não falar para vocês um idioma? E se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim que instrumentos, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bom sentido, se a pessoa se tocar uma flauta desconexa, se tocar um teclado desafinado, ninguém vai entender nada. Então, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Paulo está dizendo, então precisa estar afinado, precisa estar alinhado. Pois também se a trombeta der som incerto, se o cara tocar uma trombeta de qualquer maneira, quem se preparar para a batalha? Então, Paulo está ensinando. Então, Corinto tinha essa mania de falar esse tipo de língua, porque eles já estavam falando todo esse tipo de coisas sem conexo, que não é registrado na Escritura. Isso começou, o pessoal fala da Rua Azusa, mas isso veio lá da igreja de Corinto, que era uma das igrejas mais problemáticas. Por isso que Paulo chegou e falou, se eu for ter com vocês falando em outras línguas, essas línguas que vocês estão falando, vai resolver alguma coisa? Vocês vão entender alguma coisa? Se o som de uma cítara, da gaita de foles, for tocado erroneamente, você vai entender o que ela fala? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que se dizem? Porque estareis como se falais ao ar. Então Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, que já estavam com essa mania de Urianda Alabaia, Chabaracanta na Babafébia. Aí, concluindo isso daqui. Diríamos que o dom de língua é um dom válido desde que a língua seja inteligível, ou seja, compreensível. Este dom não pode ser usado para orgulho pessoal. O dom de língua é concebido para o evangelizar outras pessoas de outras nações que não conhecem Cristo. Ok? Agora, a Bíblia apresenta 6 regras a serem seguidas quanto ao dom de língua. Presta atenção. Parte A. No máximo 3 pessoas devem falar. E isto, parte B. E isto suficientemente. Verso 27. Isto é, 1 de cada vez, não 10 ou 20 falando de uma vez só. Você vai em algumas denominações religiosas, fica um monte de gente levantando, sapateando, coloca uma mão na cabeça do outro, o outro fala língua aqui, o outro lá. Mas não é essa língua que a Bíblia diz. Essa língua de dizer, assim manda dizer o Senhor, abacanta, arabaxubra, não está escrito isso na Bíblia. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Se você não quer aceitar, é porque você está com a mente cauterizada e você não estuda as Escrituras. Porque os pastores e pastoras não querem que você estude. Porque se você estudar, se você ver aqui, se você entender o que eu estou te passando aqui, você vai compreender que esses ministérios, essas igrejas, não são do Criador. O Criador não habita nesses locais. O Criador habita em você. Deveria haver tradutor, intérprete, tá? Então, se você quer falar em língua lá, a língua tem que ser falada. Se você está numa reunião de pessoas e tem lá um japonês, tem um africano, tem um português, tem um americano, tem lá. Então, levanta-se um profeta e fala, né? Isso, o dom de língua é usado para pregar o evangelho e eles vão entender na língua deles. Mas não é levantar, ficar colocando a mão na cabeça do sapateando e o outro com lençol atrás para cobrir, porque pode cair de poder. Tem os diáconos que ficam com lençol, porque se uma irmã rodar essa balé e voar, né, a calcinha voar para cima e todo mundo ficar olhando, então tem que cobrir. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Isso aí é um lixo. Isso não está dentro da Escritura. E é entendido por todos. A língua tem que ser entendida por todas. Edificação da igreja. A igreja somos nós. Enriquece pelo amor. Os cristãos de hoje ferem todas as 6 regras frontalmente ditas nesse estudo. O fato de alguém falar em línguas não é prova de ser batizado com o Espírito Santo. O pessoal está dizendo, você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas? Não. Essas línguas urianas, porque principalmente na Assembleia de Deus, tem um monte de igrejas aí, se você não for batizado na visão deles, que o batismo na visão deles com o Espírito Santo é o falar essa urianda alabaia. Não é isso, essa não é língua. Tá? O dom de língua é dado a cada um conforme a necessidade do Espírito. O Espírito do Criador que coloca o dom a partir do momento em que há necessidade de pregar o Evangelho para uma outra nação. É essa que é a igreja verdadeira primitiva. O fato de alguém falar em língua não é prova de ser batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que uma vez,
quando eu estava, muitos anos atrás, até antes de entrar por esse lixo do ateísmo, né? Graças a Deus eu saí. Lá, eu lembro lá atrás, um pastor colocava a mão na cabeça do pessoal na igreja e falava: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, vem aqui na frente. Todo mundo repete comigo aqui. Glória, 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 glória. Ficava uns 20 minutos o povo falando glória, 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 e tal. Daqui a pouco papai começa a enrolar para tudo que é lado. Olha, gente, isso não é do Criador. Isso não é línguas estranhas. Mostrei para vocês em Atos Apóstolos capítulo 2. São outros idiomas. Não tem nenhum canto da Escritura que os apóstolos ensinaram esse tipo de coisa. As pessoas torcem as Escrituras. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para entrar no reino dos céus, ou a gente entra de acordo com o que está na Escritura, ou você acredita no homem. Ou você acredita naquilo que o teu pai, aquele que te deu vida, aquele que te dá ar, aquele que deixou a Escritura para você, que está te mostrando a verdade para que você se salve, ou você prefere acreditar nesses cães gulosos, como diz a própria Escritura, porque são cães devoradores. Tá? A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo, contudo não falaram em línguas. Essas línguas aí. Tá? Por exemplo, está aqui a referência. Os samaritanos receberam o Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo. O que é batismo do Espírito Santo? É a conversão, porque ele é o que convence o homem do pecado, do juízo, da perdição. Tá? O Espírito Santo. Deixa eu colocar o texto bíblico aqui para vocês. Espera aí. Então, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da perdição. Está aqui, ó, João capítulo 16, versículo 7 ao 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou para o Pai. Se eu não for, o conselheiro, o consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Cristo está falando do Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, do juízo, da perdição, que é o Espírito Santo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então veja, meus irmãos, que a própria Escritura diz que o batismo com o Espírito Santo é isso. O batismo com o Espírito Santo é a partir do momento em que você reconhece que é pecador, reconhece a justiça de Deus e reconhece, além de tudo aí, né, da perdição, do juízo, do pecado e da perdição. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Agora, o falar em Urian, Dará, Baixu, Pritupi, Nubabá, Tupireni, isso não é língua, cara. Isso está errado, isso não tem na Escritura. Se falam, deixa de falar, o problema é deles, isso é influência. Não tem nenhum texto, estou com todos os textos bíblicos aqui e desafio qualquer um a me mostrar alguém na Bíblia que falou Rabacantarabachubri Bequenerébia. Não tem. Eu desafio qualquer um. Não tem. Não existe. Tá? Então Estevão foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou Urian da Labaia. Saul, o primeiro rei de Israel, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito de Deus, mas também não falou em línguas. Gideão, o juiz de Israel, Sansão, Zacarias, Bezalel, nos tempos remotos, João Batista e sua mãe, os 7 diáconos e Jesus Cristo, todos eles receberam o Espírito do Espírito Santo, Espírito Criador, mas não falavam em outros idiomas, em outras línguas. Então, gente, eu quero aqui colocar para vocês uma realidade. Eu tenho aqui um vídeo que eu quero passar para vocês aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Vou até abaixar um pouco o áudio aqui. Eu não sei porque que o YouTube tem uma implicância com o meu canal. Eu não consigo entender por que ele não deixa os meus vídeos rolarem. Nesse canto aqui que eu estou passando o mouse, que vocês estão vendo uma senhora numa igreja evangélica, onde ela se utiliza de um tipo de um ritual que eles estão acreditando que é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que Deus está atuando porque são profetas, o que na realidade isso não são profetas, são mentirosos, são escarnecedores das Escrituras. E o mais interessante é que ela pega uma espada para fazer uma espécie de batismo que é utilizada por uma rainha dos orixás, que é chamada de Obã, da Macumba, lá no Candomblé. É usada. Então, usa a mesma coisa. Eu quero que vocês vejam, olha como a igreja evangélica hoje, em geral, muitas delas estão envolvidas com o satanismo, estão envolvidas com Umbanda, com Candomblé, com adoração a deuses afro, que é condenável por Deus e pelas Escrituras.
Essas pessoas precisam se libertar. Porque não adianta estar dentro de um templo, tocar bateria, pregar, pular, sapatear, se faz tudo contra o que está na Escritura. Se você faz tudo que você fizer e você fizer tudo que está fora da Escritura, você é anátema. E não adianta, você não tem salvação. Não tem jeito. Olha aí, eu vou te mostrar aqui, olha só. Então essa irmã, olha só, você já vê o pessoal rodando dentro da igreja. Ela pega uma espada, vocês estão vendo ali uma espécie de uma mini espada, tá? Que é uma faca, e pega a criança do colo. Olha só, esse tipo de ritual, ele é utilizado pela Umbanda, tá? Pelo Candomblé, como é a orixá chamada Obã, que ela usa uma espada, tá vendo? E dança exatamente desse jeito, e vai rodando como se fosse quebrando os laços dos outros orixás. Mas nesse caso, essa mulher não está no terreiro de macumba, ela está dentro de uma igreja evangélica pentecostal, tá? Ela é pastora desses locais. Então eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos o que é real, o que é a realidade, tá? Olha lá, tá vendo? Faz todo tipo de batismo, tá vendo? Com a espada na mão, roda pra lá. Olha como é que aquela mulher roda. O Espírito do Eterno não se manifesta desse jeito. Não existe isso dentro da Escritura. Não tem. Isso é pentecostalismo, isso veio da Rua Azusa, isso veio através da igreja de Corinto, uma igreja totalmente problemática e criticada pelo Criador. Agora eu quero que vocês vejam isso daqui. Você viu aqui a evangélica e agora você vai ver realmente um ritual da Umbanda do Candomblé. Vou até baixar aqui, ó. Da Umbanda do Candomblé ali na macumba, né? Como é que funciona? Estão lá dançando. No minuto 7:43 você vê Obã, que é uma entidade aí, ó. Deixa eu ver, 7:47. Deixa eu adiantar o vídeo aqui e vocês vão ver ela chegando. Olha aí, ela vai entrar agora com a espada nas costas. A mesma coisa que essa irmã na igreja evangélica fez. Então, olha só, o envolvimento, tá vendo? Passou agora, tá vendo? Tá vendo? É o mesmo tipo de ritual, isso é um tipo de batismo na Umbanda. E os evangélicos fazendo a mesma coisa. Isso é antibíblico. O Criador não se agrada disso. E todas essas pessoas que fazem isso vão pagar um preço na eternidade. Porque, de qualquer forma, estão misturando. Essas pessoas, irmãos, principalmente o povo evangélico, eles não querem saber de Bíblia. Eles querem Deus de barganha, que é um Deus para resolver os seus problemas materiais. Tá vendo? Então, a cena da Umbanda, que é a deusa lá dos orixás, é a mesma coisa como foi feito por essa irmã aqui na igreja evangélica. Tá certo? Então você está vendo aqui, tem um ritual também de batismo deles, olha lá, vem fumando e etc. Então o jeito, como se diz assim, o ritual é praticamente o mesmo. Nesse outro vídeo eu quero te mostrar aqui uma igreja evangélica, olha só. Aí você vai falar, peraí, isso aqui é uma obra de macumba. Sim, meus irmãos, olha só, isso aqui é um culto evangélico. Não, isso aqui é um culto evangélico, olha só. Vocês estão vendo essa língua? Arabacanta, arabaxeira, isso aí é uma língua mentirosa. Isso não vem do Criador, isso não é língua estranha. Os discípulos estavam falando em outros idiomas. A igreja evangélica, ela está corrompida, ela está podre. E o Criador vai vomitar para fora essas pessoas. Você tem uma escolha. Você fazer parte desse povo que vai ser vomitado da boca do Criador para fora, ou você seguir verdadeiramente ao Messias. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você ouve a voz do Criador ou você ouve a voz desses líderes religiosos? Tá? Isso é uma igreja evangélica. E aqui nesse outro vídeo a gente vai ver, para você ter uma ideia. A gente colocou aqui dos dois lados, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. Tá vendo? Fizemos uma mesclagem de imagens para você ver as irmãs rodando dentro da igreja evangélica e dizendo que é o Espírito Santo. Não é o Espírito do Eterno, isso é o Espírito de Exus que entra em muitas igrejas evangélicas. E veja que é a mesma rotação que é utilizada no centro de Umbanda no Candomblé. Vocês estão vendo a seriedade do negócio, como o negócio é complicado. Mas as pessoas não querem ouvir isso, não. Elas não querem, principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo aí, para mim eles não conseguem dar nenhum tipo de oportunidade. Eles não querem que você fale isso, porque se você for numa igreja dessa e falar que eles estão errados, eles vão te jogar para fora a pontapé.
Eles vão te chamar de quê? De herege, de não sei o quê, sendo que tá na própria escritura que isso é coisa de umbanda, de macumba. Isso aqui do lado de cá direito, vocês estão vendo evangélicos, a igreja pentecostal, lá o pessoal pulando, ó. Aí tem outro que tem que segurar para a pessoa não se jogar no chão, não cair, que eles dizem que é o cair de Deus, e veja a semelhança da macumba que vocês estão vendo, que é prática lá da umbanda do candomblé. Olha só muda o ritual. Tem púlpito, tem dançarinos, tem apresentação, etc. Tá vendo? E como esse pessoal, eles adoram e comem essas ceias que é oferecida a ídolos, né? Também dentro da igreja evangélica são sacrificados a um tipo de Deus que não é o verdadeiro Criador. Então tome cuidado, abra o teu olho, você pode ficar com raiva de mim, eu não estou nem aí, certo? Mas essa é a pura verdade. Ou você serve verdadeiramente ao Criador, ou você vai cair fora, vai ficar do lado de fora. Tá vendo? Olha a situação. É a mesma coisa, o mesmo sentimento. Você acha que o Espírito do Criador vai imitar esse tipo de coisa? Você acha que o Espírito do Criador vai fazer você ficar rodando, usando a mesma coisa de um transe que é feito dentro da Umbanda por demônios, por entidades incorpóreas, por espíritos malignos, por demônios? Olha isso aí, ó. Até a forma de girar dessa irmã na igreja evangélica é a mesma que se gira dentro da Umbanda do Candomblé. Então, se você tem uma denominação religiosa dessa, tá vendo? O pessoal se torce todo. Caia fora. Você não é bíblico. Você está indo para o inferno juntamente com essas pessoas. Essa é a pura realidade. Prove o contrário para mim. Prova o contrário. Tá vendo aí? Então, pessoal, que o Criador vos abençoe, que o Criador lhe dê discernimento, que Deus traga para você aí um discernimento, que você tenha entendimento das Escrituras, que você não caia nas ciladas, no conto do vigário. Se liberte, meu amigo. Olha, você que está preso dentro do lixo do ateísmo, saia deste engano, isso é uma mentira. Esse pessoal está te enganando, esse pessoal está te ludibriando, tá? Reconheça que você estava errado, que você, entendeu? Esse tipo de filosofia, você tem um Criador, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que quer te libertar de tudo isso. Quando você começar a abrir o teu coração, você vai começar a ter um encontro com Ele verdadeiramente. Não é encontro com um sistema religioso, não é encontro com esse tipo de prostíbulo, como diz a palavra do Criador. Isso não é igreja, isso é prostíbulo. Prostíbulo espiritual, meus irmãos. Acorde enquanto há tempo. Acorde enquanto há tempo. Tá? Manifestações que vocês estão vendo da igreja evangélica, o povo cai no chão. Na igreja evangélica, se a mulher está de saia, cai, o diácono vem colocar pano em cima para não cair. Isso não é bíblico. Acorda, doa a quem doer. Esta é a verdade. Um abraço para você, de seu amigo, professor Rivanildo Menezes. Até o próximo trabalho do nosso curso. E se inscreva no canal. E se você puder ajudar o nosso trabalho, entre em contato através do WhatsApp 31. Vou colocar até aqui em cima, aqui, ó. Nosso WhatsApp é o 31992023725. Tá? Esse é o nosso número do telefone. Você pode estar ligando para a gente, mandando uma mensagem e ver a forma que você pode estar ajudando o nosso trabalho a crescer para a gente continuar libertando essas pessoas. Muito obrigado, que o Criador vos abençoe. Até o próximo trabalho. Tchau, pessoal.